Olá, meu irmão, minha irmã. Estou aqui de volta gravando esse vídeo, o segundo da série que eu pretendo fazer da Semana Santa. Como nós sabemos, a Semana Santa começa no Domingo de Ramos, que aconteceu nesse último domingo passado, e ela, ao longo da semana, tem vários acontecimentos que a Bíblia registra de Jesus. E nós normalmente ficamos com o Domingo de Ramos, aquele momento da entrada triunfal, as mensagens a bordo, também uma ênfase na Sexta-feira da Paixão e uma ênfase na ressurreição de Jesus. Mas eu tenho um propósito de, a cada dia na semana, pegar, eu tenho uma Bíblia cronológica e que ela procura trabalhar a cronologia dos acontecimentos na Bíblia, uma ordem cronológica. E ela traz então uma sugestão, uma margem, claro, pequena de erro, uma possibilidade, mas assim, do que teria acontecido na segunda, o que teria acontecido na terça, na quarta, na sexta da paixão, na quinta e no domingo de Páscoa, o domingo em que Jesus ressuscita. E então a minha intenção é compartilhar alguma das passagens, não dá para ser todas, tem muitas referências nessa última semana de Jesus, uma semana bastante ativa, a última semana de vida dele na Terra, como na verdade, todos os dias dele na Terra do seu ministério, né? E então, no primeiro dia, no domingo de Ramos, nós compartilhamos não a entrada triunfal em si de Jesus, como é mencionada e como é dita, mas o momento logo seguinte ao que ele entrou, e nós vimos que foi aquela a providência críticas, né, em relação ao que estava acontecendo com o templo, onde ele derruba ali aquelas mesas, expulsa os cambistas e nós tiramos alguma lição dali. E hoje, então, o texto que eu selecionei aqui para o segundo dia, que é a segunda-feira, foi o texto que está em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 22, versículos 34 até o 40, onde algumas autoridades questionam a Jesus, fazem-lhe uma pergunta, e nós vamos meditar a respeito dessa pergunta e dessa resposta. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 22, versículo 34. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus, sem palavras, reuniram-se em conselho. Eles já haviam provado, testado Jesus em outra situação, porque eles passaram essa semana ávidos por achar Jesus em alguma falha para prendê-lo. E essa é uma das situações. E um deles, juiz perito na lei, especialista na lei, formulou uma questão para submeter a Jesus à prova. Como falei, a intenção deles, nós sabemos, era pegar Jesus em algum deslize e arrumar uma desculpa para prender Jesus e para matá-lo. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Isso, um perito da lei, um mestre, depois de o conselho se reunir, ele disse, puxa, está aqui uma questão bastante controversa, de forma que, para algum lado que ele for, nós temos muita chance de pegá-lo. Asseverou-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. A estes dois mandamentos são sujeitos toda a lei e os profetas. Nestes dois mandamentos se resumem toda a lei e os profetas. E eu queria então a atenção de vocês, meus irmãos, para a gente meditar em preciosidades a partir, não só no texto, mas a partir desse texto aqui. E antes de adentrarmos mesmo o que eu quero compartilhar com vocês, eu queria aproveitar e dizer que aqui Jesus nos traz qual é a chave hermenêutica, a chave de interpretação. Hermenêutica é a arte de interpretar, né? Então, a chave pela qual nós devemos interpretar a Bíblia, Jesus nos diz aqui. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra encarnada. João,
ele apresenta Jesus logo no capítulo 1, quando ele vai fazer a apresentação de Jesus, diferente dos outros evangelhos em que vem falando das genealogias e etc., e falando de como a Maria é concebida ali pelo Espírito Santo, fica grávida pelo Espírito Santo, mas João não, João já começa dizendo que no princípio, retomando lá Gênesis, eu acho lindo, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então ele diz que Jesus, ele apresenta Jesus como sendo a palavra encarnada, como sendo a palavra que no princípio estava com Deus e fez todas as coisas, aquele haja isso, haja aquilo outro, e tudo houve, ele diz essa palavra que tudo criou, sem a qual nada do que foi feito teria sido feito, essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. A beleza como João descreve e apresenta Jesus para mim é extraordinária. Eu sou suspeito porque eu sou apaixonado em João. Então, Jesus é a palavra encarnada. Se ele é a palavra encarnada, nada melhor para interpretar a palavra de Deus, a Escritura, do que o próprio Deus encarnado, do que a própria palavra encarnada. Então, para a gente interpretar a Escritura, nós precisamos ver duas coisas. Sempre baseado no que Jesus fez, contrastar qualquer texto que formos ler, do Novo ou do Velho Testamento, qualquer interpretação para ser correta que nós façamos, mesmo do Velho Testamento aplicada para os nossos dias, nós precisamos ver como Jesus viveu e como Jesus e o que Jesus disse a respeito daquilo, ou que possa de alguma forma contrastar ou se harmonizar com aquilo que nós estamos interpretando. E os evangelhos estão cheios de narrativas sobre o que Jesus fez, sobre o que viveu. Também as cartas, nós temos menções a respeito de coisas que Jesus fez. E nós temos também nos evangelhos e nas cartas muito do que Jesus disse. E é baseado, então, nisso é que nós devemos interpretar. E uma das coisas que esse Jesus, que é a palavra encarnada, disse, é o que está nesse texto. Ele diz, a estes dois mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a esses dois mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. Significa, então, o quê? Que no amor, toda a lei e os profetas devem ser interpretados. Toda a palavra de Deus, já que a lei e os profetas é o Velho Testamento e o Novo Testamento é a confirmação do Velho, então toda a Bíblia precisa ser interpretada com base nesse preceito do amor. E, portanto, tendo como chave hermenêutica o próprio amor. Não o amor como nós, seres humanos, concebemos, como um sentimento, mas amor como a palavra de Deus diz que é amor. Esse é o grande cuidado que nós temos que ter. Por isso, Jesus é um grande referencial, o maior referencial, porque ele é o próprio amor também encarnado. Então, o que ele fez, o que ele disse, nos é um perfeito para que nós possamos interpretar a Escritura. O amor, e sendo amor, o que Jesus, que é a palavra encarnada, e é o amor encarnado. E nessa linha, eu peço licença para reforçar para quem conhece, para quem não conhece, uma propaganda do meu livro, Tudo se resume no amor, que está na internet, no site tudo se resume no amor.com. E nele exatamente eu busco na Bíblia a resposta para aquelas perguntas existenciais básicas da humanidade. De onde eu venho? Antes de eu nascer, de onde que eu vim? Como é que eu surgi? De onde eu surgi? E a outra é, para onde eu vou depois que essa vida acaba? Quando eu morrer, para onde eu vou? E agora, em tempos de coronavírus, a gente pensa muito mais na morte, na possibilidade da morte. Então, tá, e se isso acontecer comigo ou com alguém meu? Para onde eu vou? Para onde a gente vai? Procuramos essa resposta à luz da Bíblia. E a outra é, qual o propósito da humanidade? Qual o propósito da minha existência para eu poder não terminar a minha vida e tê-la vivido como um completo vazio? São as três perguntas que, à luz da Bíblia, e tendo como chave hermenêutica essa afirmação de Jesus, que no amor se resume a Escritura, é que nós buscamos essa resposta, e como então não poderia deixar de ser, a resposta para as três perguntas, já dando o final do livro, é
exatamente o amor. Nós viemos do amor, nós vamos voltar para o amor e o propósito da nossa existência é o amor. Já tomamos aí 10 minutos do nosso tempo e vamos então partir agora sim para a meditação no texto especificamente. Quer dizer, não saímos do texto, aqui foi uma aplicação que eu acho muito importante para que nós não estejamos todo o tempo sendo levados, como Paulo adverte, sobre qualquer vento de doutrina. Às vezes vem um e diz uma coisa, o outro diz outra, a gente não sabe para onde ir. Como é que a gente sabe para onde ir? Pega Jesus. Pega Jesus, vê o que ele disse, vê o que ele fez e vê se essa interpretação que estão fazendo, se essa doutrina está correta, tá bom? Em nome de Jesus. Então o texto aqui, ele fala sobre lei. A lei do povo de Israel. Quando a gente fala em lei, a gente lembra de povo, a gente lembra de reino. Por isso que essa lei aqui é uma lei que ele está mencionando, é a lei de Moisés, é a lei que foi dada por Deus a Moisés e foi dada para governar o povo de Israel. Porque quando a gente pensa em lei, a gente pensa em governo, a gente pensa em reino. E por que que existem os reinos? Para que os seres humanos possam se articular, se harmonizar, tanto para viabilizar a existência e limitar os impulsos uns dos outros, uns contra os outros, como também para que eles possam se desenvolver melhor e crescer melhor. Esse, basicamente, de uma maneira bem simplória, isso é que é um reino, isso é uma sociedade, de maneira apenas para introduzir o que eu quero conversar com vocês. Então, um reino, nós tínhamos, na época aqui de Israel, nós tínhamos o reino de Israel, mas nós tínhamos muitos outros reinos. Na verdade, os reinos começam como? De acordo com a palavra de Deus, nós vamos ver as divergências ali quando Caim, por exemplo, mata o seu irmão, Jesus o expulsa para longe, automaticamente ele vai ter que criar uma nova sociedade, com novas regras para lá, e de repente uma outra, por causa de uma divergência, surge, e uma outra surge, e vem o dilúvio, de repente tudo recomeça, mas depois lá na Torre de Babel, quando os seres humanos falando a mesma língua, eles começam então a edificar uma torre e com a intenção de chegar no céu, e Deus olha do céu e diz: olha, nós vamos ter que confundir a língua deles, porque se eles, o ser humano, com a capacidade que nós demos para ele, falando a mesma língua, eles vão fazer o que quiserem. Nada vai ser impossível para o ser humano falando a mesma linguagem. E por isso Deus diz: nós vamos ter que confundir a língua deles. E ali na torre, que tomou então o nome de Torre de Babel, Deus confundiu a língua da humanidade, a língua dos seres humanos. E conforme a língua que eles começaram a falar a partir do que Deus deu, eles se espalharam para lugares diferentes na terra e então estabeleceram culturas diferentes, povos diferentes. Começa por ali. Então, e de fato, por que que Deus fez isso? Apenas já que eu mencionei. Porque o ser humano, com a maldade no seu coração, tendo perdido a inspiração de Deus para viver, tendo perdido a capacidade de viver em harmonia, e tendo a maldade como propulsor das suas ações, da sua existência, com a capacidade de criação, a capacidade de articulação, de construir, de criar, recebida de Deus, já que Deus é criador e nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Mas com a maldade como um propulsor, o ser humano faria coisas terríveis. Então foi como um limitador para o nosso bem por amor que Deus nos fez isso. Tanto que nós estamos vendo hoje, como nos últimos anos, em pouquíssimas décadas, a partir do que o ser humano novamente, universalmente, nós universalizamos novamente a linguagem. Nós novamente falamos a mesma linguagem nessas últimas décadas, particularmente. Temos muito conhecimento acumulado. O inglês, por exemplo, aí que se tornou uma língua universal. E a linguagem da informática e o mundo globalizado. Então, nós estamos transferindo informação com uma velocidade, com uma qualidade tão grande que nós estamos agora novamente com esse potencial, com essa capacidade agora de destruir de novo, de nos destruirmos, por causa desse avanço do conhecimento decorrente de nós voltarmos aí a falarmos a mesma língua, a mesma linguagem. É por isso que eu acredito que a humanidade não deve mais durar muito tempo com a nossa capacidade de articulação e de criação, mas tendo o mal como propulsor, a falta de amor, o esfriamento do amor, eu acredito, é uma convicção minha pessoal, de que esse é um grande sinal de que realmente não dura muito mais a humanidade. Mas então, o povo, então a humanidade existe, vai se multiplicando, se alastrando, e quando a população está aí por volta do ano 2000,
desde Adão, o que acontece? Nasce um homem chamado Abraão. E esse homem, então, Abraão, Deus chega para ele e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, porque eu vou constituir a partir de você uma nação. Eu vou fazer a partir de você um novo reino, um novo povo, uma nova sociedade. Para que isso? Para poder contrastar com os demais povos. Para que a humanidade possa comparar como é o povo de Deus e como é o povo que não é de Deus. Como é o povo que serve a Deus e como é o povo que não serve a Deus. E por que que Deus faria isso? Por que que Deus fez isso, Emer? Porque ele queria discriminar? Não, a Bíblia diz que Deus não discrimina ninguém. E se ele não discrimina, então não era um fim em si mesmo o povo de Israel. O povo de Israel era apenas um meio, era apenas uma forma de poder mostrar algo muito maior para a humanidade. Por isso, Paulo vai chamar Israel, a lei, os profetas, a escritura que até então existia, vai chamar isso de sombra, vai chamar isso de ilustração de coisas maiores, de realidades muito maiores e que Deus então fez apenas como uma forma de um desenho para a humanidade. Quando a gente lê o Velho Testamento, e isso eu procuro tratar isso no meu livro, nós precisamos ler e puxar cada fato narrado no Velho Testamento, cada profecia, nós precisamos buscar isso, qual é a aplicação disso. Mas eu já estou avançando um pouco. Então, quando o povo de Israel é criado, o povo de Israel recebe as suas leis. Por quê? Porque um povo precisa de lei. Um povo é caracterizado como um governo, né? É preciso que haja um governo, que haja autoridade, que hajam regras, que hajam pessoas para obedecer a essas regras. Então, o povo recebeu essa lei. Mas, como nós dissemos, existe então, a Bíblia deixa claro que existem dois Israéis. Existe o Israel físico e existe o verdadeiro Israel, que é o Israel espiritual. Existe o Israel físico, que é um reino, um povo em contraste com todos os povos da sua época, do seu tempo. E existe o Israel espiritual, que é um Israel que não está sujeito ao tempo e nem ao espaço. É um Israel que transcende barreiras de tempo e de espaço e que abarca toda a humanidade, desde que ela foi criada até o último momento da sua existência. Existe algo, um reino chamado também de Israel, mas que a Bíblia diz que é o Israel espiritual. É a sombra desse Israel espiritual é que é o Israel físico, esse Israel que teve uma duração no espaço e no tempo, uma situação, se situou em determinado lugar no tempo e no espaço. Então, como Paulo vai dizer em Hebreus 10, capítulo 1, ele diz que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir. Falando a lei, mencionando aqui o Pentateuco e falando dos profetas, o que a gente tem ali de trás, apenas como um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir e não são exatamente a sua realidade. A realidade é o Israel espiritual. A realidade é um Israel que alcança toda a humanidade, que tem um pedaço dele em cada lugar dos povos, dos reinos, em cada lugar e em cada tempo tem um pouco desse Israel espiritual, em que esse Israel físico é apenas uma sombra, para que nós pudéssemos entender esse desenho maravilhoso que é a Escritura. Então, nesse mundo físico, nós tínhamos esse contraste de Israel físico com os outros povos para comparar e ver como é diferente o povo que serve a Deus, um povo que constitui reino de Deus e os outros povos que não são de Deus. No mundo espiritual é a mesma coisa. Nós temos esse Israel espiritual, que é o reino de Deus, composto por várias pessoas, como falei, em várias épocas e em vários lugares. E qual é o contraste dele? O contraste dele são todos os demais povos. Só existem no mundo espiritual dois reinos: o reino de Deus, que é esse Israel espiritual na ilustração, e o reino que não é de Deus, que é chamado na Bíblia de império das trevas. É o reino da luz, que é o Israel espiritual, e o império das trevas
No mundo espiritual só existem esses dois povos, não existem outros povos. E como todo reino, existem algumas características e eu queria trabalhar elas aqui com vocês. A partir desse texto aqui, puxando isso. Uma é o governo. Todo reino pressupõe governo. E nós temos então no reino de Deus, nós temos o governo do amor. O governo de Deus, já que Deus é amor, então é o governo do amor. É o governo do Espírito. É o governo do Espírito Santo, que é o sopro de Deus e que dirige a humanidade conforme a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Então, quando o Espírito governa, o resultado é amor. E o outro reino que contrasta no mundo espiritual é o reino do egoísmo. Que contrasta com amor é o egoísmo, é o domínio do ego, e não o domínio da consciência em relação ao próximo. Mas o domínio do ego, o domínio é aquele reino em que só interessa o meu, só interessa aquilo que é bom para mim, que eu entendo que é bom para mim. Esse é o reino da carne, ele é dominado pela carne. Ele é dominado por tabela por Satanás, porque Deus deu o domínio de tudo o que fez, ele deu para o ser humano. E o ser humano, quando o ser humano se sujeita à vontade de Satanás, lá no Jardim do Éden, nós vimos lá o quê? Que Satanás instiga o ser humano para que o ser humano desobedecesse a Deus e assumisse as rédeas da própria existência. Para que ele, a sua própria carne, governasse e determinasse os rumos da sua vida. Quando Satanás influencia ali o ser humano, age no ser humano, instiga o ser humano para isso. E o ser humano, ao invés de obedecer a Deus, ele decide obedecer a Satanás. O que ele está fazendo? Ele está se sujeitando agora a Satanás. Por isso que ao mesmo tempo que nós somos escravos da nossa carne, somos também escravos de Satanás. Por isso que ao mesmo tempo que é o império e o reino da nossa carne, é também o império de Satanás. Porque Pedro vai dizer, em uma das suas cartas, ele vai dizer que nós somos escravos daquele ou daquilo a que nós nos submetemos a obedecer. E como a humanidade resolveu, optou por se sujeitar a obedecer à própria carne e por tabela a Satanás que o estava instigando, nós viramos escravos da nossa carne e de Satanás. Então, só existem esses dois governos. É o reino de Deus e o reino das trevas. É o reino de Deus e o reino de Satanás. É o reino da luz e o reino das trevas. É o reino do amor e o reino do egoísmo. É o reino que traz, então, como característica, outra questão que distingue os reinos são as suas características. O reino do Brasil, o reino, entre aspas, do Brasil, né? Esse povo, o governo do Brasil, ele tem determinadas características. O reino dos Estados Unidos tem outras características. O reino da Inglaterra tem outra característica. O reino de Israel tem outra característica. O reino do Vaticano tem outras características. E também nesses dois únicos povos que existem no mundo espiritual, existem características que a distinguem, que se contrastam entre si, de forma a poder distinguir esses dois povos, esses dois reinos no mundo espiritual. Por exemplo, você tem a vida em contraste com a morte. Você tem a luz em contraste com as trevas. Você tem a liberdade em contraste com a escravidão. A liberdade para fazer aquilo que nós fomos vocacionados para fazer quando fomos criados, e a escravidão do nosso ego e de Satanás que nos impede de fazer aquilo para o que nós fomos vocacionados. E nós temos a identidade, cada reino tem sua identidade. Eu, como brasileiro, eu tenho a minha identidade como brasileiro. O norte-americano, ele tem a sua identidade como norte-americano. Ele tem um documento que comprova que ele é norte-americano. Por isso, ele tem as prerrogativas como norte-americano. Eu tenho as minhas prerrogativas como cidadão brasileiro. Os meus direitos e as minhas obrigações como cidadão brasileiro eu tenho porque eu tenho a minha identidade, a minha cidadania brasileira. Então, nós temos também as identidades nos dois reinos e que mais para frente nós vamos tratar a respeito dela. Mas voltando então à lei e pensando então em governança, em governo e em autoridade, nós lembramos de lei, por isso que está dizendo aqui lei, a lei fala de governo, fala de autoridade. Então, voltando aqui ao que a Bíblia está dizendo, esse texto que nós lemos está dizendo sobre a lei, nós vemos algo extraordinário sobre esse reino espiritual, sobre esse Israel espiritual. Jesus está dizendo que, no final das contas, esse reino espiritual tem
uma única lei. Na verdade, nesse texto ele diz que tem duas leis. Ele diz que tem a lei que é de amar a Deus acima de todas as coisas, e a lei semelhante a ela, que é a lei de amar o próximo como a si mesmo. Só que em uma aparente contradição, nós vamos ver alguns textos na Bíblia em que Jesus, diferentemente do que ele disse aqui, que são dois os mandamentos, ele vai dizer que, na verdade, só existe um. Nessa resposta que ele deu aqui para eles, ele disse que eram duas e Jesus não podia ser pego. Ele diz: tem um e um outro semelhante a esse. Os dois andam de mãos dadas, andam juntos, eles não se divorciam, não andam separados. Mas em muitos outros textos, olha, em João, capítulo 13, João diz que Jesus falou: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. E que mandamento é esse? Que vos ameis uns aos outros. Veja que não fala aqui sobre o amor a Deus. Assim como eu vos amei. Na carta de 1 João, de João, a sua primeira carta, capítulo 4, 21, ele diz: ora, ele nos entregou este mandamento. Portanto, João está falando sobre o que Jesus disse: quem ama a Deus, ame de igual modo ao seu irmão. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 12, novamente, narrativa, evangelho, dizendo, Jesus, o próprio Jesus, dizendo, o meu mandamento, o no singular, portanto, um único mandamento, o meu mandamento é este, um só, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Em João capítulo 15, 17, novamente Jesus diz: este é o, no singular, meu mandamento, amem-se uns aos outros, apenas um mandamento. Mateus capítulo 7, versículo 12, Jesus também já havia dito, antes dessa passagem, ele havia dito: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, assim fazei vós também a elas, que na época era chamada a regra de ouro. Pois esta é no singular, a lei e os profetas. Esta é a lei e os profetas. Aqui ele diz que a lei e os profetas é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, mas em Mateus 7, lá, alguns capítulos anteriores, no início do seu ministério, ele já tinha dito que era apenas um mandamento no qual se resumia a lei e os profetas. Ora, Wemer, mas como assim? Então existe uma contradição? Jesus se contradisse? Não, de maneira nenhuma. João vai nos deixar muito claro por que isso aconteceu. Por que essa apenas aparente contradição, mas que contradição nenhuma é. João, como eu falei, é o meu apóstolo favorito e eu sou apaixonado em João. João, ele foi aquele que a Bíblia narra como sendo aquele que era mais próximo de Jesus. Naquele episódio da ceia, onde eles estavam com dúvidas quem é que teria traído, Jesus estava falando em códigos e Pedro faz um sinal para João, que estava ao lado de Jesus e que estava com a sua cabeça recostada no peito de Jesus. Você imagina, os 12 já são os mais próximos, chegados, está na Santa Ceia, na ceia, à volta da mesa, só os 12 mais próximos de Jesus. Mas entre os 12 mais próximos, existia um do lado dele que era o mais próximo, era aquele que se deitava sobre o peito de Jesus. E esse João é o que, em outras passagens, mostra que ele era mais próximo, e as pessoas tinham essa consciência disso. E ele então aponta para aquele que estava ali perto de Jesus, recostado ao seu peito, e era aquele a quem Jesus amava, a expressão que muitas vezes ele dizia, e diz: pergunta para ele quem é. Diz: puxa, você está aí perto, você é mais perto, você é mais chegado, para você ele vai contar. Seja por essa proximidade física, seja pela proximidade do coração, e de fato João era mais próximo de Jesus. E então, a partir dessa realidade de ser mais próximo, de estar mais perto do coração de Jesus, João apreendeu, João entendeu muito mais o que Jesus fez e o que Jesus falou. Por isso fica o meu incentivo para você: leia o Evangelho de João, leia as cartas de João e você vai se apaixonar por Jesus. As suas dúvidas, as complicações que às vezes você não consegue entender a Bíblia, leia o Evangelho segundo João e leia as cartas de João. Isso é suficiente para você realmente compreender o Evangelho, é suficiente para você ter tudo o que é necessário para você ser salvo. E se você quer avançar e quer entender outras coisas, tudo bem,
mas isso é suficiente. Então, o livro de João, o que que João diz? Na primeira carta dele, ele diz que ouviu isso, como eu falei, de Jesus. Aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. João percebeu que as duas coisas não andavam juntas, só ele narra. Mateus, Marcos, Lucas não tem essa narrativa, apenas João percebeu essa narrativa. Ele diz: Deus falou um negócio. Jesus disse uma coisa: aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Olha que João, então, a partir de ouvir Jesus e ouvindo Jesus falando, aquele que diz que ama a Deus, se você ama a Deus, ame também ao seu irmão. E João conseguiu entender justamente que não é possível a você, a mim, amar a Deus a quem nós não vemos e deixarmos de amar o nosso irmão, que é filho de Deus, a quem nós vemos. Jesus disse que aquele que vê o filho vê o pai, aquele que ama o filho vê o pai. E a Bíblia diz que nós, o nosso próximo, nós somos filhos de Deus. Então, se eu não amo o meu próximo, que é filho de Deus, eu não amo a Deus. E se eu amo o meu próximo, que é filho de Deus, eu também amo a Deus. Essa é a conclusão a que João chegou. Mas não foi só João que chegou nessa conclusão. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 8 a 9, olha que extraordinário que ele diz. Ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Dívida é um negócio terrível, né? Ficar devendo alguma coisa para alguém. Ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, a não ser só uma dívida que vocês devem ter. Não tenham dívida nenhuma, só uma: o amor. A não ser o amor fraterno, com o qual vocês devem amar uns aos outros. Eles: nós temos uma dívida, pois aquele que ama ao seu próximo tem cumprido a lei. Ele diz, não diz aquele que ama a Deus e ao seu próximo. Não, ele diz aquele que ama ao próximo tem cumprido a lei. Porquanto, os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem neste singular, neste mandamento. Aspas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso Paulo dizendo na carta aos Romanos. O amor não faz mal contra o seu próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. E olha que coisa extraordinária que ele diz, meus irmãos, nós temos uma dívida, assim como Deus que nos ama, morreu por nós, se entregou por nós, ele diz, agora nós temos uma dívida de amor. Só que nós vamos pagar para Deus? Deus não tem carência de nada. Na poupança de Deus não tem espaço para ter mais crédito nenhum. Deus tem todo o crédito de que ele precisa. Ele tem tudo de que precisa. Não tem nada, mesmo como pagamento, que eu possa retribuir ou entregar para Deus. Nada, absolutamente nada. E ele diz, então, esse amor que nós devemos para Deus, nós devemos receber como uma dívida para com os seus filhos na terra, para com os nossos próximos. Ele diz, então, não tenham dívida nenhuma nessa vida, a não ser uma, que é esse amor que nós devemos uns para com os outros. Eu não devo amar o outro, a minha dívida de amor para com o meu próximo, meu irmão, é isso que Paulo está dizendo, não depende do que o próximo faz para mim. Se ele me fez o bem, eu tenho uma dívida agora de fazer o bem para com ele. Eu tenho uma dívida, se ele age com amor para comigo, eu tenho uma dívida de amor para com ele. Não. E se ele me faz mal, eu tenho agora o direito de agir mal para com ele, ou de pelo menos não amá-lo e não fazer o bem para com ele. Não, Paulo está dizendo não. Paulo está dizendo, por isso Jesus diz, nós devemos amar os nossos inimigos. Porque nós temos dívida de amor para com os nossos inimigos, porque os nossos inimigos são também filhos de Deus. E aquele amor que nós devemos para Deus, nós devemos pagar amando o nosso próximo. E ele diz, esse é, no final das contas, o único mandamento. Ainda Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, ele diz, pois toda a lei, a lei e os profetas, Velho Testamento e o Novo Testamento como confirmação do Velho. Toda a lei se resume em um só preceito, não são dois. A saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo.
Ama ao teu próximo. Se você fizer isso, você cumpriu toda a lei. Tiago, capítulo 2, versículo 8. Se vós observais, o apóstolo Tiago aqui, irmão de Jesus, diz: se vós observais a, no singular, a lei do reino, esse reino espiritual que se contrasta com esse reino das trevas, esse reino de Deus, só tem um mandamento, olha, a lei, só tem uma lei, a lei do reino. Não tem esse negócio no reino espiritual de qual é o principal mandamento no reino espiritual. Não. No rei Israel físico tinham vários mandamentos, dos vários mandamentos tinham dois que na verdade se resumiam em um. Dois principais que se resumiam em um. No reino novo não, só existe de cara um mandamento. Só uma lei do reino, que está registrada na Escritura e que ordena: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então estarás agindo corretamente, é o que Tiago diz. 1 João, capítulo 3, versículo 23, o evangelista João diz: o seu mandamento, o no singular, o seu mandamento é este, de novo, singular, que creiamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros como ele ordenou. Ora, então são dois, Wemer? Não. É que quem crê tem que obedecer. Quem crê no nome de Jesus tem que fazer o que ele disse para fazer e amar. Então, na verdade, é apenas um. Amemos uns aos outros como ele nos amou. Isso, essa questão do crer, quem crê ama, vai ficar muito evidente no que nós vamos tratar agora aqui. Uma outra questão, como nós vimos quando a gente trata de reino, de governos, é o que? É características. Cada reino tem sua característica, cada reino tem as suas particularidades. E nesse mundo espiritual, também o reino de Deus e o reino do diabo, de Satanás, o reino do amor e o reino do egoísmo, o reino da luz e o império das trevas, eles têm também as suas particularidades, né? E que particularidades são essas? São aquelas particularidades que decorrem do resultado do governo, que decorrem do resultado dessa única lei que é a lei do amor. Como resultado do amor na lei e da luz nesse reino de Deus, nós temos a vida. Como resultado do egoísmo, da luta de todos contra todos, nós temos a morte no império das trevas. No reino de Deus, nós temos a luz como resultado. Nós enxergamos as coisas como elas de fato são. No império das trevas, há escuridão. Não há luz de Jesus através do Espírito que nos faça ver e nós não enxergamos. E nós vivemos a mentira, vivemos a ilusão. Outra característica é essa, a verdade. O reino de Deus, a verdade prepondera. No reino das trevas, até pela escuridão em que nos impede de enxergar, o que impera? A mentira. E por isso a palavra de Deus diz, inclusive, que Satanás é o pai da mentira. E nós estamos caindo em tantas mentiras dele, porque ele é especialista. Um bom mentiroso, um bom 171, as pessoas caem na lábia dele. A gente pensa, quando o diabo é mentiroso, a gente pensa em mentiras escabrosas, embora seja, mas aquela fácil de identificar. Não, as mentiras dele são absurdas e evidentes, mas ele sempre parte de uma verdade. Para que a mentira prevaleça, para que ela seja uma mentira em que as pessoas possam cair, o básico é que ela parta de uma verdade e ela distorça a verdade, e aí ela vai fazer muita gente cair naquela mentira. Então, Satanás, como pai da mentira, ele é especialista nisso. Então, no império das trevas tem um monte de gente, inclusive gente de dentro da igreja, e muitos, como Jesus disse, que nos últimos dias haveriam muitos falsos profetas, que se apresentariam como Jesus e como palavra de Jesus e como evangelho que enganariam a muitos. Por quê? Porque Satanás parte da verdade, distorce a verdade e apresenta a mentira com cara de verdade. E como nós estamos cegos no império das trevas, a gente abraça a mentira como se verdade fosse. E a gente ataca a verdade como se mentira fosse, porque nós fazemos parte desse império das trevas. Então, como resultado também, característica desses reinos diferentes, nós temos no reino de Deus, nós temos a liberdade. A liberdade de fazer aquilo para o que nós somos constituídos, formados e feitos para fazer, que é amar ao próximo. No império das trevas,
No reino de Satanás, nós somos escravos do nosso próprio ego e não conseguimos enxergar o próximo, pois nós não enxergamos além do nosso próprio umbigo. E vivemos o caos que nós vivemos na humanidade por causa disso. Refreado por conta de leis, sob pena de multa, de prisão, refreado sim esse nosso ego, mas ainda assim ele faz um estrago terrível. E eu quero ler com vocês, meu irmão. Eu sei que o tempo aí já foram 40 minutos, mas eu preciso ler com você aqui a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Eu quero ler com você aqui ainda sobre essas características, evidências, particularidades e resultados de cada um desses dois reinos espirituais, desses dois únicos reinos que existem no mundo espiritual. Ou você faz parte de um, ou você faz parte do outro. No capítulo 5 da carta aos Gálatas, Paulo escreve um dos textos mais formidáveis que existe. A partir do versículo 16: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, que é um dos governos, o governo do reino de Deus é o governo do Espírito, vivei pelo Espírito, e de forma alguma vocês vão satisfazer as vontades da carne, que é o outro governante do outro mundo, desse outro reino espiritual. Porquanto a luta a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Esses dois reinos estão lutando para dominar sobre você. Esses dois reinos estão se gladiando para conquistar você. Mas a luta, na verdade, não é entre um e outro, porque o espírito não luta contra Satanás. O espírito não luta contra a carne, o Espírito Santo de Deus. Na verdade, é a luta dos dois por você. O espírito luta para te conquistar, a carne luta para te conquistar. Mas na verdade, Deus não luta contra Satanás, Deus não luta contra a carne. Deus é todo poderoso. Quem é todo poderoso não luta. Quem é todo poderoso só vence, só ganha. Então, mesmo quando ele diz que a luta do espírito contra a carne é do meu espírito como da minha carne, mas é também do Espírito Santo, desse reino espiritual que luta para me conquistar. E aqui a luta também do reino das trevas para me conquistar e a luta da minha carne para me conquistar. Eles se opõem um ao outro de modo que não conseguis fazer o que vocês querem. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não sois subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Então ele vai dar aqui algumas características aqui da carne. As obras da carne são manifestas. As características desse império das trevas, desse reino das trevas, desse império de Satanás. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Aqueles que vivem nessas práticas, ele está dizendo, fazem parte do império das trevas e não do reino da luz. Idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. Ou seja, como nós dizemos no direito, esse rol não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Não são apenas essas coisas, mas tudo que se parece com isso. Aqui são apenas exemplos que se parece com essas perversidades, contra as quais, contra essas que eu disse e as que parecem com isso, eu vos advirto, como já vos preveni antes. Paulo dizendo: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque essas coisas são características do império das trevas, do reino de Satanás. Entretanto, mas existe o outro lado. Entretanto, o fruto do Espírito é. E eu gosto de ler isso aqui da seguinte forma. Está no singular, o fruto do Espírito é amor, paz, paciência, benignidade. Mas, na verdade, se nós formos ver, na verdade, o fruto do Espírito é apenas um, amor. Todo o resto aqui que vem em seguida dito é desdobramento do amor. Alegria é consequência do amor. Paz é consequência do amor. A paciência é consequência do amor. A benignidade é consequência do amor. A bondade é consequência do amor. A fidelidade é consequência do amor. A mansidão é consequência do amor. O domínio próprio é consequência do amor.
Então, na verdade, o fruto do Espírito é um só: amor. Por isso que a lei também é uma só. De fato, se nós formos ler, eu peço licença para ler aqui para vocês, a Bíblia Viva é uma linguagem que hoje eu nem acho mais, ela nem encontro nas livrarias. Só tinha um Novo Testamento, na capa era um pai com um filho nas costas, escrito: o mais importante é o amor. Eu tenho um pé muito atrás com determinadas linguagens que ficam atualizadas demais, e uma linguagem muito agradável, mas particularmente esse texto de 1 Coríntios 13, do versículo 4 ao versículo 7, quando dá as características do amor, eu gosto muito dessa versão. Ele diz: o amor é muito paciente e bondoso. Olha só aqui, o amor, né? Dentre as características, o fruto aqui está dizendo que a bondade, a benignidade, olha só. Confirmando, se você for contrastar esse texto com o texto de 1 Coríntios 4, capítulo 13, versículo 4 a 7, você vai ver que de verdade, aqui na verdade o fruto do Espírito aqui é exclusivamente o amor, um só. E todo o resto é desdobramento. Olha que lindo como ele está escrito aqui. O amor é muito paciente e bondoso, nunca é invejoso ou ciumento. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. Nunca é presunçoso e nem orgulhoso. Nunca é arrogante. Imagina uma sociedade com todas as pessoas, meus irmãos, um reino, uma sociedade com todas as pessoas vivendo com essas características. Nunca é invejoso, nunca é ciumento, nunca é presunçoso, nunca é orgulhoso, nunca é arrogante, não é egoísta, nem tampouco rude. A gente lembra logo de violência doméstica, Maria da Penha, né? A violência emocional, a violência psicológica. Não tem, não existe num reino desse. Por quê? Porque ninguém é rude. A violência nem psicológica existe, nem emocional. O amor não exige que se faça o que ele quer, não tem machismo. Não é irritadiço, nem é melindroso, não guarda rancor e dificilmente notará o mal que outras pessoas lhe fizerem. E num reino onde todos amam, nem vai ter mesmo, porque não tem nada que ver mal que fizeram, porque ninguém vai fazer mal. Nunca está satisfeito com a injustiça, mas se alegra quando a verdade triunfa. Se você amar alguém, diz o texto, ainda 1 Coríntios 13, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele, sempre se manterá na sua defesa. Esse é aquele final de 1 Coríntios 13, quando diz que o amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera. Aqui nessa tradução diz: o tudo suporta, tudo crê e tudo espera, como se você amar alguém, será leal para com ele, custe o que custar. Sempre acreditará nele e sempre se manterá na sua defesa. Meus irmãos, essas características, porque a gente imagina o que é o reino de Deus. O que é que Deus tem preparado para a gente, que ele falou: eu vou. Quando ele foi embora, ele diz: eu vou, mas eu vou preparar lugar para vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou e vou preparar lugar. E eu vou voltar para buscar vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e buscarei vocês, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Em outra passagem, Jesus diz que nós nunca passou pela cabeça de ninguém, de ser humano nenhum, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É isso. É um reino com essas características que nós estamos aqui apenas vislumbrando, porque a nossa mente sequer consegue alcançar essa realidade. E versículo 24, voltando aqui para Gálatas: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Os que pertencem a Cristo Jesus, os que fazem parte do reino de Deus, os que fazem parte do reino do amor, crucificaram a carne. A carne não governa, a carne não manda, e nem Satanás por trás da carne, com as suas paixões e os seus desejos. O egoísmo não tem mais ver. O amor é quem vigora. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, porque é característica do império das trevas, provocando-nos uns aos outros e tendo invejas uns dos outros. Meus irmãos, que coisa extraordinária. Eu espero que o Espírito Santo, já temos 50 minutos aqui, mas eu espero que o Espírito Santo esteja ministrando ao coração daqueles poucos, acredito eu, infelizmente, daqueles poucos que vão chegar até esse ponto, e nós já estamos
quase terminando, mas ainda vamos caminhar um pouco, meus irmãos, com Jesus. A vantagem do vídeo gravado é essa: você pode pausar, você pode ver depois, você já sabendo o tempo dele, você pode separar para ouvir com qualidade um vídeo mais longo, uma mensagem mais longa. Isso é palavra de Deus para você, meu irmão. Uma outra questão que o reino, a lei nos remete é o que? A lei nos lembra de reino e reino nos lembra de identidade, como nós falamos. A identidade. Cada reino tem a sua própria, os cidadãos que têm as identidades daquele país. Eu me identifico como brasileiro, um norte-americano se identifica como norte-americano, e a identidade nos garante determinados direitos e nos confere também determinadas obrigações. E a identidade, a diferença, então, qual é a correlação da lei no reino de Deus com a identidade? No Brasil, nós temos as leis, eu estou sujeito às leis, e se eu descumpro as leis, eu estou sujeito às sanções da lei. Eu vou ser punido pela lei. No reino de Deus, no mundo espiritual, as coisas funcionam diferentes. Você não é punido porque você obedeceu ou porque você desobedeceu. Essa ideia é uma ideia que nós precisamos extinguir. A Bíblia não diz isso. Embora em alguns momentos pareça dizer, mas ela não diz. Na verdade, como Paulo vai dizer, que todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Na verdade, a separação, a escolha de vir para o reino das trevas, é isso que é chamado de condenação, mas foi uma opção da humanidade. E o que Deus está fazendo é chamando as pessoas para voltarem para o lado de cá, voltarem para o reino de Deus. E não dizendo que se você não obedecer, você vai ser punido. Punido todos já estão, mas não por Deus, pelas suas próprias decisões de passarem para o império das trevas, que Deus falou, esse lugar é lugar de morte, é lugar de treva. Não vai para lá, Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai arrebentar com a sua vida e com a de toda a humanidade. O que Deus, na verdade, está fazendo é um convite para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não permaneçam nessa condenação, mudem de reino, se transponham de reino. Eles que foram do reino de Deus para o império das trevas, que possam agora voltar do império das trevas para o reino de Deus. Deus não está mandando ninguém para o inferno. Deus não está condenando ninguém. A palavra de Deus diz que a humanidade escolheu em Adão o reino das trevas, o reino de Satanás. E o que Deus está fazendo há séculos e há milênios, e tendo o próprio Jesus assumido a posição de carne, a condição de carne de ser humano, para transmitir para a gente essa mensagem de que ele assumiu o sacrifício por nós, que nós não precisamos pagar mais por esse pecado que Adão cometeu e que a humanidade, depois de Adão, continuou cometendo. Ele faz isso para que nós possamos tomar uma decisão e sermos transportados de volta para o reino da luz. Deus não está condenando ninguém, meus irmãos, para o inferno. Nem a mim, nem a você. Cabe a nós decidirmos a qual reino pertencemos. Então, o que tem a ver isso? É a identidade. Quando eu obedeço à lei de Deus, que é o amor, eu me identifico como alguém que pertence ao reino de Deus. E Deus me reconhece como tal, e os meus irmãos me reconhecem como tal. Quando eu decido desobedecer à lei do amor e obedecer à lei da carne, às leis do egoísmo, do próprio ego, eu estou decidindo que eu vou pertencer ao império das trevas. E eu estou me identificando como alguém que pertence ao império das trevas. O resto para os dois é apenas consequência, meus irmãos. Mas não tem punição para um ou para outro. A questão é, esses dois reinos, um dia vai simplesmente, a cisão entre os dois vai ser absoluta. Não tem comunhão mais nenhuma. E, na verdade, inferno é isso. Inferno, a meu ver, não é nada mais, nada menos do que isso, do que um rompimento absoluto entre esses dois reinos. Porque hoje, mesmo que ainda está no império de Satanás, ele tem um vislumbre, um mínimo de um sopro de Deus ainda existe na humanidade, mesmo nessa parte que pertence a Satanás, que está dominada pelo seu próprio ego. Mas naquele dia, quando houver a distinção entre esses dois reinos, vai haver uma separação absoluta. O inferno, na verdade, é isso. A insuportabilidade maior do inferno não é o fogo.
Não sei se ele é ilustrativo, se também vai ser fogo, se vai haver também aquele lago, se são ilustrações, mas muito pior, e nem estou negando e nem confirmando, mas muito pior do que qualquer coisa dessa de fogo, de lago de fogo e enxofre, é a separação absoluta de Deus. Nós não temos ideia do que é isso, meu irmão. Não queira isso para você. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você. Isso vai ser o verdadeiro inferno, essa separação absoluta de Deus, que não existe palavras para descrever e precisa se usar dessas figuras. Como eu disse, eu não estou negando, inclusive, a literalidade delas, mas mesmo que elas sejam literais, elas são apenas figuras, mesmo que aconteça, do que realmente é a catástrofe do inferno, da separação absoluta de Deus. Então, a identidade. Quem ama faz parte do reino de Deus, quem não ama não faz parte do império das trevas. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 12, versículo 33, pelo fruto vocês conhecem a árvore. Pelo fruto você vai conhecer. O fruto produz atitudes. E pelo fruto, se ama, se não ama o próximo, você vai saber se ele a qual árvore pertence, a qual reino ele pertence, é isso que Jesus nos está dizendo. E existem, meus irmãos, infelizmente, existem as identidades falsas. Como no nossos reinos físicos existem identidades falsas. Existem pessoas que se passam por cidadãos de um determinado lugar, que falseiam seus nomes, os seus RGs, para poderem viver como se outras pessoas fossem e ter determinados benefícios. Também no mundo espiritual existem identidades falsas. E João vai falar a respeito disso. Esses são verdadeiros 171. São pessoas que dizem que creem em Deus e que professam o nome de Deus e que fazem parte de uma religião cristã, um católico, um evangélico, um espírita que diz eu sigo os ensinamentos de Cristo, mas na verdade ele não ama. Se ele professa uma religião cristã, mas ele não ama o seu próximo, ele é um estelionatário, ele é um 71, ele é um mentiroso. E eu espero que não seja o meu caso e o seu, e se for, em nome de Jesus, mude. Porque se você não ama o seu próximo, e se esses sinais, essas características das obras da carne estão presentes na sua vida, você é um 171, meu irmão. Não tem outra palavra. Você é um falsário, você é um mentiroso. E isso é o que João, na sua carta, na sua primeira carta, vai dizer isso com muita veemência. E nós estamos quase concluindo. A primeira carta de João, ele vai dizer no capítulo 4, versículo 20, se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar ao seu irmão, é mentiroso, porquanto quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não enxerga. Se você não ama o seu próximo, se você age com falta de amor, se a sua atitude para com o próximo não é condizente com aquelas características de 1 Coríntios 13, um próximo sozinho que seja. Não, eu amo quase todo mundo, só tem uma pessoa que uma dessas características para mim não dá. Então, meu irmão, você é um mentiroso. Só tem uma pessoa no mundo que eu não engulo, desculpa. Se eu ou você agirmos assim, nós somos mentirosos, a verdade não está em nós. Porque não é possível amar a Deus e fazer parte do reino de Deus e odiar uma pessoa que seja, por pior que ela seja, por maior que tenha sido a maldade que ela te fez, porque você tem uma dívida de amor para com Deus e essa dívida deve ser paga para com o seu próximo, que é também filho de Deus. Acredite nisso. Não tem tempo aqui para a gente detalhar e trabalhar isso para te convencer disso, mas ele é também um filho de Deus. Capítulo 2, versículo 9 diz: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar nas trevas. Quem diz que faz parte do reino da luz, mas odeia o seu irmão, continua a vagar nas trevas. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos aos nossos irmãos. Essa transição da morte para a vida, do império das trevas para o reino da luz. A confirmação, ele está dizendo no capítulo 3, versículo 14, é quando nós amamos os nossos irmãos. Isso é o que nos identifica como cidadãos do reino. Quem não ama, permanece na morte. Quem não ama não está no reino da luz, não está no reino da vida, mas no império da morte, no império das trevas, e continua morto, não ressuscitou.
É 171. Se alguém possuir recursos materiais e observando o seu irmão passar necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? E nós estamos aqui, meus irmãos, em tempos de coronavírus, em tempos em que nós estamos nos segregando, e nós teremos muitos próximos nós que vão passar necessidades. E se nós, tendo recursos, não nos compadecermos e não compartilharmos, o que Deus está dizendo aqui através de João que não é possível que o amor de Deus permaneça nessa pessoa, e se o amor não permanece nessa pessoa, ele não tem ou ele perde essa identidade do reino, e automaticamente a identidade dele permanece, a identidade das trevas, a identidade do império das trevas. E eu vou fazer uma última leitura, nós já estamos com 1 hora de vídeo, 1 hora de mensagem, mas eu vou fazer uma última leitura, meus irmãos, aqui no livro de 1 João. Leia 1 João todo, que coisa extraordinária. Mas eu vou ler aqui com vocês apenas o capítulo 4, do versículo 7 até o versículo 18, para a gente concluir. Amados, confirmando tudo isso, o que João nos disse, que nós estamos meditando. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo que ama é nascido de Deus. Por isso essa correlação do amor com o próximo. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Assim, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros, ou seja, a ponto de estar disposto a dar a vida. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Você nunca viu Deus, você quer ver Deus? O que ele está dizendo, ame ao seu próximo. Porque se você amar o seu próximo, Deus estará em você. Você não vai só vê-lo, mas ele será um contigo e vai se aperfeiçoando em você, vai se aperfeiçoando em mim, se aperfeiçoando em nós, nesse relacionamento, na medida em que nós amamos ao próximo. Não é na medida em que eu leio mais texto na Bíblia, em que eu decoro mais texto na Bíblia, em que eu aprendo mais de teologia. Não, é quando eu amo mais o meu próximo. O amor, esse relacionamento se aperfeiçoa em mim. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós. Como que eu posso ter essa certeza? Porque ele nos outorgou do seu Espírito. Que Espírito? O Espírito cujo fruto é amor. É aí que nós temos a certeza de que ele permanece em nós, meus irmãos. Como é que eu sei se eu estou salvo? Como é que eu sei se eu pertenço ao império das trevas ou ao reino de Deus? É se o Espírito está em mim. E se o Espírito está em mim, as minhas atitudes são diferentes do que seriam se ele não estivesse em mim. Eu estou dizendo que você vai ser perfeito ou eu não estou. Pedro diz em sua carta, salvo engano, na sua primeira carta, ele diz que se nós dissermos que não pecamos, nós somos mentirosos e a verdade não está em nós. Paulo experimentou esse dilema, ele mesmo, ele diz que o bem que eu quero fazer eu acabo não fazendo, o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Existe essa luta que acontece, esses dois reinos que estão nos atraindo e nós estamos aqui nessa luta interna aqui dentro da gente. Paulo diz, eu encontro essas duas pessoas dentro de mim, brigando, se degladiando dentro de mim. Mas você, o Espírito Santo vai te dar o discernimento. Se quando você pratica o mal, se é porque foi um vacilo ou se é porque o mal de verdade governa sobre você. E uma das coisas que vai dizer isso é quando você pratica o mal como uma exceção, mas você pertence à luz, pertence ao amor, qual vai ser a sua atitude em seguida? Tanto se vai continuar no mal, quanto se você vai poder reparar aquele mal que você praticou. Isso, meu irmão, vai dizer tudo, né? Então, isso vai te dar a certeza de que nós permanecemos nele. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser salvador do mundo. Salvar o quê, Wemer? Salvar a gente dessa escravidão do nosso egoísmo,
para a gente conseguir amar o nosso próximo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Mas essa confissão não é apenas verbalizada. Aqui no comentário da minha Bíblia, eu tenho aqui, diz que essa confissão na palavra original no grego, ela dá a ideia de um compromisso, um compromisso de lealdade absoluta. Essa confissão que ele diz aqui, confissão pública, é um compromisso de lealdade absoluta. E se eu tenho uma lealdade absoluta com Deus, com Jesus, o Filho de Deus, eu vou ter lealdade com o seu mandamento, que é de amar ao próximo. Então não é o que eu verbalizo. Se alguém confessa publicamente, se alguém faz esse compromisso de fidelidade absoluta com Jesus, o Filho de Deus, que ele é Filho de Deus, Deus permanece nessa pessoa. E essa pessoa em Deus. Olha a unidade com o próprio Deus que nós perdemos no jardim do Éden com o pecado, sendo restabelecida aqui no reino de Deus. Portanto, dessa forma, conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Aquele que permanece, quem não permanece não, só quem permanece. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Você quer ter segurança, meu irmão, no dia do juízo? O coronavírus que está aí nos assolando, nos ameaçando, e alguns de nós estão com medo da morte, porque não sabe, não tem certeza da salvação. Você quer ter certeza da salvação para o dia do juízo? Então permita que o amor de Deus se aperfeiçoe em você. Permitamos que o amor de Deus se aperfeiçoe em nós. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós. De que forma? Amando o nosso próximo. Pois assim como ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Como? Amando. Jesus foi o Verbo encarnado, foi Deus em carne amando as pessoas e falando coisas de amor para as pessoas. E semelhante como ele é, assim semelhantemente somos nós nesse mundo. Então somos o quê? Também devemos viver em amor. Jesus foi o Verbo encarnado. Jesus foi o Emanuel, o Deus entre nós. E agora nós somos Deus em nós, vivendo através de nós. Nós temos a oportunidade de sermos Deus através de nós, de vivermos Deus através de nós, amando os nossos próximos. Da mesma forma como Jesus era o Emanuel, Deus conosco, nós temos esse papel de sermos Deus através de nós, Deus em nós, Deus por nós. No amor não existe receio, o último versículo que eu vou ler. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. No amor não existe medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição, e aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Quem ama a Deus, quem ama o seu próximo, está vivendo essa vida de amor ao próximo, embora falhando, mas levantando e corrigindo os erros, essa pessoa não tem medo. Essa pessoa, a palavra de Deus diz, ela não tem medo, porque o amor lança fora o medo. E quando eu amo o meu próximo, o Espírito Santo testifica em mim que eu sou filho de Deus. E, portanto, que eu faço parte do reino de Deus. E que eu não tenho que ter medo, nem de coronavírus, nem de nada, porque mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não vou ter medo, porque eu vou ter convicção de para onde eu vou e de que reino extraordinário é esse que me aguarda e de quais são as características desse reino. Então, meus amigos, essa é a palavra de Deus. Por isso, concluindo, de verdade, é por isso que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 25, ele vai falar aquilo que às vezes a gente não entende, que naquele dia vão ser colocados diante dele, à direita e à esquerda, os que fazem parte do império das trevas e os que fazem parte do reino de Satan, do reino de Deus. Como que vai ser? Pelas características ele vai dizer. Ele não vai dizer que naquele momento ele vai dizer quem vai ser salvo e quem não vai, não. Ele só vai dizer quem já está salvo e quem não está. Ele só vai dizer quem já pertence ao reino e quem não pertence. Quem já tinha um relacionamento com ele e quem não tinha. E o que evidencia isso, caracteriza isso é o quê? Ele diz, vocês vão passar a eternidade comigo no meu reino. Por quê? Porque eu tive fome.
na pessoa dos meus pequenininhos, dos meus filhos, e vocês me deram de comer. Eu tive sede na pele dos meus filhos pequenininhos, do seu próximo, dos seus irmãos, e vocês me deram de beber. Eu estive com frio na pele dos meus pequenininhos, dos meus filhos, que eram seus próximos, e vocês me agasalharam. Eu estive preso e vocês me visitaram. Eu estive nu e vocês me vestiram. Eu estive enfermo e vocês me assistiram, me visitaram, cuidaram de mim. Por outro lado, ele vai dizer para aqueles outros que fazem parte do império das trevas, do império de Satanás, do império do egoísmo, ele vai dizer: eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eles vão dizer: mas quando é que nós tivemos com fome e não tivemos comida? Quando é que nós tivemos preso e não te visitamos? Jesus, eu juro, Jesus, se eu tivesse te visto passando fome, se eu tivesse te visto hospitalado, eu juro que eu ia te ido te visitar. Jesus, o Senhor sabe, se eu soubesse que o Senhor estava preso, eu teria ido visitar o Senhor. E Jesus dizia: cada vez que vocês jogaram pedra em um dos meus pequeninos que estavam presos, vocês jogaram pedra em mim. Cada vez que vocês disseram preso bom é preso morto, ladrão bom é ladrão morto, vocês jogaram pedra em mim. Cada vez que vocês não cuidaram de alguém que estava doente, vocês não cuidaram de mim. Cada vez que vocês deixaram o pão perder, deixaram a comida estragar e não deram para alguém próximo a você, um próximo seu que estava sem, você deixou de dar para mim. Então eu não estou condenando ninguém e nem promovendo ninguém. Simplesmente eu estou dizendo aqui para vocês quem é que entrou e quem não entrou. Quem é que quis, quem é que não quis. Para quem é e para quem não é. Eu não estou dizendo para quem vai ser e para quem não vai ser. Só que para quem é, vai continuar sendo. Para quem não foi, vai continuar não sendo. Mas agora vai haver um rompimento absoluto, uma separação absoluta. E essa separação absoluta, o nome dela é inferno. E meu irmão e minha irmã, que não seja para mim e nem para você. Que nós não sejamos eternamente separados de Deus. Porque negócio de fogo, de lago, isso não é nada. Não é nada. Nada, nada. Comparado à separação de Deus, que eu não faço ideia do que é.